Boa tarde, meus queridos. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar algo que nós já lemos, né? Já conhecemos algumas fontes, já conhecemos alguns conceitos, mas hoje nós vamos estudar utilizando o nosso módulo, ok, meus queridos? Então, vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. Professora, sim, do nosso hábito. É importante que vocês se coloquem no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, com o seu módulo à mão, lápis e borracha, para que você, porventura, precise sublinhar, escrever, você já possa fundamentar ainda mais o seu conhecimento através da videoaula e da leitura do módulo. Ok, meus queridos? Então vamos lá. O tema da aula de história de hoje é registros da história. Como são feitos esse registro? Na nossa página inicial, nós vamos observar, aí na página, nós vemos uma pessoa observando essas pinturas rupestres que estão localizadas em uma caverna, não é? E essa pessoa observa atentamente essas pinturas. Então vamos lá. Qual é o registro histórico retratado nessa fotografia? Pinturas rupestres. Essas são pinturas rupestres encontradas onde está localizado em algumas paredes de caverna e elas dizem sempre algo. Que tipo de informação é possível descobrir por meio da análise desse registro? É possível você perceber, analisando, observando uma pintura rupestre, o cotidiano das pessoas que fizeram aquelas pinturas. A maioria delas retrata o seu cotidiano de trabalho, por exemplo, de caça, de pesca, ou mesmo um ritual religioso. Em sua opinião, qual a importância de estudar o registro apresentado na fotografia? As pinturas rupestres, elas são importantes porque elas são a escrita daquela época, das sociedades daquela época. E é justamente isso que as fontes históricas nos possibilitam, estudar as fontes e a partir daí analisar e conhecer sociedades que viveram em épocas anteriores à nossa. Ok, turma? Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, o estudo do passado. E aí muitas vezes eu já fui confrontada com uma pergunta: por que estudar o passado? Não é? A gente tem sempre um questionamento: por que a gente estuda o passado? Estudar o passado vai nos dar uma compreensão do contexto do presente. Mas como fazer isso? Como fazer esse estudo? Apoiado em quê? De que forma? É justamente isso que nós vamos aprender hoje, fundamentado no conteúdo do nosso módulo. Ok, meus amores? Então vamos lá para a nossa leitura. O estudo do passado. O estudo do passado nos possibilita conhecer sociedades que viveram em outras épocas. E é a partir desse estudo que nós vamos compreender como essas sociedades elas lidavam com seus conflitos, quais eram os conflitos daquela época, quais eram as maneiras, as atividades econômicas, os ritos religiosos, como essas sociedades elas se transformaram e como elas viveram naquela época dentro daquele contexto daquela época. E é justamente o que o estudo do passado nos possibilita, compreender a vivência dessas sociedades. E é importante que essa vivência, nós vamos aprender que as fontes, elas são diversas. Elas não são apenas as fontes escritas, aquilo que nós podemos ver, ler, ouvir, mas são fontes também materiais que a gente pode tocar, observar. E é justamente dentro desse contexto de estudo do passado, com as possibilidades que esse estudo nos traz, e que nós vamos estudar os registros da história, ok? Assim, podemos verificar as transformações que ocorreram ao longo do tempo, compreendendo o nosso presente e o mundo em que vivemos. Entendemos, por exemplo, vou dar um exemplo. Imaginar que os seus bisavós, que os meus avós, eles tinham costumes que hoje nós não vemos assim tão facilmente. Por exemplo, pedir a bênção.
bença pai, bença mãe. Algumas crianças, elas nem têm esse hábito, porque elas não têm essa vivência, mas elas veem outras crianças tendo essa vivência, e aí a pergunta, mas por que você faz isso? Ah, o meu pai pedia para a mãe dele, e a mãe dele pedia para minha bisavó, para minha avó, e assim foi uma vivência. E isso são fontes de um passado, de uma época, de um povo, de uma família. Para ter acesso ao passado, os pesquisadores utilizam os vestígios deixados pelos seres humanos, chamados fontes históricas. Existem diversos tipos de fontes históricas. Observe a seguir alguns exemplos. Como eu falei, os pesquisadores, os historiadores, eles se utilizam de fontes. Pinturas rupestres, como vimos no início, é um tipo de fonte. E esse tipo de fonte vai nos dizer como aquelas sociedades viviam, como era o seu cotidiano. Também esses tipos de fontes que nós vamos iniciar o estudo vão nos oferecer também uma outra interpretação de outras situações, de outras vivências, por exemplo. Fontes materiais. O que são fontes materiais? São justamente objetos, roupas, joias, brinquedos, construções. Alguns de vocês talvez nem conheçam o que é um pote, ou, por exemplo, o que é uma gamela, mas alguns dos pais de vocês conhecem. Tudo isso são fontes materiais que falam de uma época, que falam de uma cultura, que falam de um povo. E aí a gente percebe que quando a gente fala nesses nomes que nós não conhecemos, algo nos chama a atenção, né? Gamela, tia, o que é isso? Pote, bileira, coco de tirar água do pote, são coisas, são objetos que são fontes de uma época, são fontes históricas que falam de uma época, de uma vivência, de uma cultura. Fontes orais, relatos, entrevistas com idosos, narrativas, contos. As fontes orais, elas são, vamos dizer assim, muito ricas, porque elas nos oferecem a riqueza de detalhes, não é? Conversar com uma pessoa idosa, isso faz com que a gente viaje, a nossa imaginação ela se abre. Ao ouvirmos os nossos avós, os nossos bisavós, eu tive a graça de conhecer minha avó, não é? E aí a gente tivemos muita vivência, muitas histórias que ela me contou, da forma como ela foi educada, como ela foi criada. Por exemplo, a minha avó dizia assim, quando eu era ainda adolescente, ela dizia, minha filha, tome 2 colheres de vergonha e 3 de capricho. E eu nunca entendi aquilo, né? E aí, quando eu tive coragem, eu perguntei, vó, o que significa isso? Eu disse, quando você ouvir algo que você não sabe, mas que você só ouviu de alguém, não se envolva. Tome 2 colheres de capricho e 3 de vergonha, para justamente não se envolver em comentários. E aquilo, eu cresci ouvindo aquilo, né? E era muito interessante quando ela dizia isso para o meu pai. E eu ouvia e ficava ali, porque a forma, o respeito era muito grande. Nossa, jamais eu ia tirar uma brincadeira com a minha avó, que tanto amava. Nossa, como é diferente hoje. Às vezes eu vejo as avós dessa época, desse tempo agora, são mais descontraídas. Não que a minha não fosse, mas a gente tinha uma forma de amar diferente, o respeito era totalmente diferente. E isso também é uma fonte oral, essas conversas, esses dizeres, esses ditados, né? É muito interessante. Que acabam cada um de nós, sujeitos históricos, nós temos essas vivências, esses relatos históricos que falam de um povo, que fala de uma família, da cultura, e tudo isso é muito rico. Vamos continuar? Então vamos lá. Vamos para as fontes imagésticas. Pinturas, desenhos, mapas, cartazes, fotografias. E olha só, sou apaixonada por fotografias. Por quê? Porque elas nos detalham costumes, nos detalham o vestuário de uma época, a expressão facial. É muito interessante a gente assistir filmes de época e a gente observar nas expressões das mulheres, dos homens, das pessoas em geral, como elas expressavam aquele momento tão conservador, tão próprio daquela época, né? Assim, um respeito, um rosto sisudo, assim fechado, nada de você estar dando gargalhadas. E é muito interessante. São fontes riquíssimas que nos possibilitam diversas interpretações.
E as fontes escritas são documentos, literatura, cartas, e essas então são muito ricas também. Têm a sua importância dentro do estudo histórico e dentro do estudo do passado, de como essas fontes elas nos possibilitam conhecer o passado. E isso é muito interessante, muito mesmo interessante. Vamos continuar? Então, nós temos um texto que eu quero ouvir de vocês em outro momento, tá certo? A opinião de cada um, como você observa as informações que estão nesse texto, tá certo? E é interessante que eu vou direto para a imagem. Nós vemos aqui uma idosa, não é? Uma idosa da etnia Guarani, com uma adolescente da etnia Terena, Campo Grande, Mato Grosso, 2015. E são duas realidades de povos indígenas, mas duas realidades totalmente diferentes. Só para você ter noção, a forma como essas vivências são diferentes. E tudo isso pode ser observado, analisado e estudado através dos relatos da idosa e da adolescente. São dois povos que constituem um grupo indígena, mas que tem vivências diferentes. Isso é muito interessante. Então, vamos lá, vamos avançar. E aí nós temos essa atividade nos foi proposta para ser realizada através de WhatsApp, por conta do contexto que nós estamos vivendo de isolamento social, e é interessante que cada um de vocês possa apresentar essa entrevista, ok, meus queridos? Então, vamos lá. O trabalho dos historiadores, como esses historiadores realizam o estudo ou os estudos em cima dessas fontes. Os historiadores são profissionais que analisam as fontes históricas, comparando e interpretando os vestígios deixados pelos seres humanos. E as suas análises, gente, a análise de uma fonte histórica, ela varia de historiador para historiador. Não existe uma verdade fechada, absoluta, mas são verdades criadas e interpretadas, analisadas dentro de uma determinada fonte. O meu ponto de vista, a minha análise enquanto historiadora é diferente de outras análises. E essas análises, elas vão dar suporte a uma construção de uma época, a construção de uma vivência. E isso é muito importante, ok? Ao analisar uma fonte histórica, o historiador deve fazer questionamentos para investigar os tipos de informação que ele pode fornecer sobre o modo de vida das sociedades. E aí daí a importância dessa análise, de como essa análise é feita. E é sempre bom a gente observar que essa análise nunca é dentro do contexto em que o historiador se encontra, mas dentro do contexto de que a fonte fala. Ok, meus amores? Então, vamos lá, vamos avançar. A construção do conhecimento histórico. Então, como é que é construído esse conhecimento histórico? É possível construir esse conhecimento histórico a partir da análise das interpretações que são feitas em cima das fontes históricas. E essas análises, elas constituem conhecimento histórico, conhecimentos de vivências, de gerações passadas, de sociedades que já não podem mais falar, mas elas nos deixam rastros e vestígios chamados de fonte. E é justamente fazendo a análise dessas fontes, trabalhando em cima dessas fontes, que esse conhecimento é construído. Ok, turma? Então, vamos lá para a nossa leitura. Como vimos, as fontes históricas são fundamentais para o estudo da história. Por meio da análise das fontes, os historiadores desenvolvem as interpretações sobre o passado. Como diariamente novas descobertas são feitas por meio de pesquisas e novas fontes são encontradas, a construção do conhecimento histórico está em constante transformação. Dessa maneira, determinadas verdades históricas passam a ser questionadas por interpretações feitas pelos historiadores. Ou seja, a história ela é dinâmica, ela não é algo estático, não é algo parado, mas é algo que está o tempo todo em transformação. E esse conhecimento ele também vai acompanhando essas transformações, essas transições. E essas análises elas vão também em acordo com essas fontes, justamente acompanhando essa dinâmica, essa transformação que vai acontecendo dentro do contexto histórico. Ok, meus queridos? Vamos continuar?
Os sujeitos históricos. Houve um tempo em que os sujeitos históricos apresentados nos livros, nas literaturas, eram os sujeitos históricos importantes, os grandes generais, os grandes presidentes, os heróis. Então, mas há nesse momento vamos dizer, uma interpretação de que todos nós somos sujeito histórico, e de fato somos os sujeitos históricos da nossa sociedade, da nossa família e da nossa escola, por exemplo, do nosso município, do nosso estado. O tempo todo nós somos sujeitos históricos, nós estamos em constante transformação. Por quê? Porque nós estamos vivendo, nós estamos o tempo todo dentro desse processo de vivências das sociedades. Então, vamos lá para o conceito. Sujeito histórico são todas as pessoas que participam do processo histórico, sendo fundamentais nas ações de transformação cultural, política e econômica de uma sociedade. Existem sujeitos históricos individuais e sujeitos históricos coletivos, como os movimentos sociais, por exemplo. Para a construção do conhecimento histórico, é importante analisar o papel de todos os sujeitos históricos, sejam eles individuais ou coletivos, ou seja, de todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero estudar a economia de uma determinada comunidade. Por exemplo, os ribeirinhos. A sua fonte de economia, de onde eles tiram seu sustento, é da pesca. E aí, a partir de um só, eu posso analisar a vivência daquele e construir o conhecimento de toda a sociedade, partindo do individual para o coletivo. Assim também como eu posso analisar o coletivo para chegar ao individual. E isso são feitos, essas análises, a partir dos sujeitos históricos, sendo um sujeito ou individual ou coletivo. E assim os sujeitos históricos eles estão dentro e em constante transformação, em constante vivência. E são justamente essas vivências, são essas transformações que ocorrem no nosso cotidiano que vai fundamentar o nosso conhecimento histórico. Então, turma, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria e espero encontrar vocês todos na próxima aula. Ok, meus queridos? Então, até a próxima e tenhamos todos uma ótima tarde. Beijos!